Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professor José Carlos para mais um vídeo. Vamos aqui fazer mais uma resolução e hoje nós vamos fazer a resolução da atividade 5 do terceiro ano. Foram 3 questões bem interessantes. Vamos aqui resolver a primeira questão, número 1. A questão basicamente queria saber qual é o valor do segmento CD, onde ele fala que tem um terreno em forma de triângulo, que foi separado por um muro, separando o lote 1 e o lote 2. Ele falou também que os ângulos, pintados aqui em laranja, são iguais, eles têm o mesmo valor. Então, pessoal, como é que a gente resolve esse tipo de questão? Vamos usar aqui uma semelhança de triângulos. Vamos perceber o seguinte, ó. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulozinho aqui, eu vou pintar de verde, ele é semelhante aos dois triângulos. Você percebe que tem um triângulozinho aqui pequeno e tem um triângulo grandão. Temos esses dois aqui que são semelhantes e esse ângulozinho aqui do ar, ele é semelhante aos dois triângulos. Eu vou desenhá-los aqui novamente para a gente visualizar bem direitinho, tá? Deixa eu pegar aqui uma régua, se eu achar, né? Menino, cadê minha régua, pelo amor de Deus? Achei. Tá aqui, achei a régua. Vamos lá, eu vou fazer esse pequenininho aqui, só que eu vou fazer ele invertido, tá? Vou fazer ele no mesmo sentido do grande. Aqui, o triângulozinho pequeno. E eu vou colocar o ângulo laranja aqui embaixo, ó. Certo? E o ângulozinho verde continua ali em cima, ó. Você perceba que eu só fiz inverter ele. Ele era assim, aí eu emborquei ele pra cá, né? O lado 80, ó, é essa pontinha aqui com o verde. Então, o 80 é esse daqui, ó. Metros, né? E o laranja com verde é 20. Se você perceber, esse é o ponto A. Esse aqui é o ponto B, foi lá pra frente. E o ponto D tá ali. Eu só fiz inverter o triângulo. Agora eu vou desenhar o triângulozinho maior. Aqui, ó. Ele já tá aí desenhado, mas eu vou desenhar de novo pra gente visualizar bem, tá? Pra você ver como eles são semelhantes. O ladozinho verde continua ali pintado. E o laranjinha, vou pintar aqui de novo. Então, pessoal, vamos lá, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C, correto? Quanto mede o segmento AB? 80. Perceba que é o mesmo, AB. Então, aqui também é 80. Quanto mede o segmento AC? Perceba que não tem, né? Não tem. Mas eu sei, gente, que é, ó, 20 mais esse segmento que ele quer, ó, que eu chamei na figura de X. Percebeu, ó? Do A até o C é o pedacinho ali que ele falou já que é 20. E do D até o C é X. Então, do A até o C é 20 mais X. Ficou claro, gente, essa parte? Agora vamos usar uma semelhança de triângulos, ó. Para mim fazer uma semelhança de triângulos, os ângulos, eles têm que ser correspondentes. Esse é correspondente a esse, e esses verdes também são correspondentes, são o mesmo ângulo. Então, o que é que a gente vai deduzir? O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regra de 3 simples, ó. Esse ângulo está olhando para aquele lado. Da mesma forma que esse ângulo está olhando para aquele lado. Eu desenho aqui um olhinho, ó. É o olho da pirâmide, como um aluno uma vez falou. E o lado que está correspondente a ele, eu vou colocá-los numa regra de 3. Ó. Fica mais ou menos assim. Ó.
20 mais x sobre o 80. Eu sempre coloco do triângulo maior em cima, mas se você fizer o contrário também não tem problema. Contanto que na próxima fração você também pegue primeiro o lado do triângulo maior. Como aqui o triângulo maior é esse ladinho aqui, ó, que é o oposto a esse ângulo, ó, tá? É 80, coloca em cima. Então lá o oposto a esse terceiro ângulo é quem? É 20. Então coloco lá o 20. Tranquilo até aqui? Agora eu vou resolver uma regra de 3 simples, ó. Só que primeiro eu vou simplificar esse zero com esse zero, para facilitar a minha vida. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes 20 mais x. Perceba que esse 2 ficou em evidência, porque ele vai multiplicar tudo isso daqui, ó, igual a 80 vezes 8. Que fazendo logo, 8 vezes 8 dá 64. Aí eu acrescento o meu zero. E agora eu vou fazer a minha distributiva. 20 vezes, quer dizer, 2 vezes 20 dá 40, mais 2 vezes x dá 2x, igual a 640. O 40 está positivo, vai para lá negativo. Então, como é que fica? Fica 2x igual 640 menos 40. 2x é igual a 600, correto? Esse 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. X é igual a 600 dividido por 2. Então, o meu x só pode ser 300. Letra D. Gente, numa prova, você também poderia usar um pouco de dedução, ó. Perceba, ó, que os valores que eu tenho aqui de A, B, C e D é 40, 60 e 80. E na minha figura, eu já percebi que A e B é 80. Mas o meu x, ó, ele é maior que o 80. Ó. Só em olhar você percebe que o x é maior que o 80. Então, eu já descartava aqui, ó, a B e a C. Então, sem fazer conta, eu na prova, tacava logo na D sem fazer a conta. Porque essas questões, principalmente vestibular, sempre são proporcionais às figuras. Então, a gente fez o cálculo para tirar a prova, mas se fosse um vestibular, você tacava logo ali a D e corria para o abraço, tá? Questão 2. Questão 2 diz assim. Giovanna ampliou o modelo de uma bandeirinha para enfeitar a festa junina do Arraial Adelino. Correto? Em sua escola. No desenho abaixo estão representados o molde original e o ampliado de suas medidas. Está aqui o molde original e está aqui o tamanho que ela ampliou. Não é assim? Aí ele pergunta, qual deve ser a medida X indicada no modelo ampliado? Pessoal, da mesma forma, eu tenho aqui uma semelhança de figuras planas. Vamos lá fazer aqui uma coisa interessante, ó. Se eu passar um tracinho aqui, eu vou perceber, ó, que eu tenho uma semelhança com esse lado aqui. Eu coloquei só para visualizar, porque da mesma forma lá, ó, se eu esticar aqui essa linha, eu vou ter um lado semelhante a esse lado laranja. Bom, como eu sei que daqui para cá é 14, a figura me deu, e a altura desse triângulozinho aqui é 6, então eu tenho como saber esse valorzinho aqui, ó, que eu vou chamar aqui provisoriamente de y. Y é igual, ó, a 14 menos quanto? 6, que é o valorzinho da altura desse triângulo de baixo. Então, o meu y vale quanto, gente? Vale 8, né? 14 menos 6 é 8. É importante saber disso, porque agora a gente vai fazer uma relação para a gente descobrir aqui o valor do x. Ó, perceba que esse ladinho aqui está correspondente a esse lado. E esse ladinho aqui está correspondente a esse grandão. E eu sei quanto é esse valor, que é 14. Eles são iguais porque na figura está me falando que são
perpendiculares, ó. E os ângulos aqui são de 45 graus. Como a figura é semelhante, aqui também é 45, aqui também, e os dois de cima também são 90. Podemos fazer uma relação métrica tranquilamente. Pegando o primeiro da figura grande, 21, e o da figura menor, coloca embaixo, sendo lados correspondentes, igual. O da figura maior, que é o x, coloca em cima, e da figura menor, que é o y, eu descobri que é 8, né? Agora eu vou fazer a minha regra de 3 simples, meios pelos extremos. 14 vezes x é 14x, igual 21 vezes 8. Vou fazer bem aqui essa conta, 21 vezes 8. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. Dá 168. Agora o 14 está multiplicando, vai para lá, dividindo. X é igual a 168 dividido por 14. Se eu quisesse simplificar aqui, eu poderia, mas eu vou fazer direto, tá? 16 dividido por 14 é 1. 1 vezes 14 é 14. Sobra 2. Baixa o 8. 28 dividido por 14 é 2. 2 vezes 14 é 28. 28 menos 28 é 0. Então, o valor do x é 12. Alternativa C. C de casa. Tá, gente? Continuando. Terceira questão. A sombra de Diego, que tem 1,80 m de altura, é de 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra de Diego passou a medir? Vamos lá, gente. Primeiro eu vou fazer aqui o Diego. Aqui o bichinho. E eu vou desenhar aqui a sombra dele. Que falou que é 60, né? E a altura dele é 1,80. Pessoal, como aqui é centímetros, logicamente eu vou converter todas as minhas medidas também em centímetros, tá? Então vamos lá. 1,80 metros é a mesma coisa que 180 centímetros, beleza? Aí aqui, gente, eu vou formar aqui um triângulo com a cabeça do Diego, né? Aí ele falou que do lado, ao mesmo tempo, a sombra do poste mede 2 metros. É assim? A sombra do poste tem 2 metros. Aí, usando essa mesma lógica, 2 metros são quantos centímetros? 200 centímetros. Então, logo aqui, gente, eu vou colocar logo 200, que é para a gente trabalhar logo com a medida que está pedindo aqui nas alternativas, beleza? Primeiro passo, gente, nessa questão é descobrir o tamanho do poste, que eu vou chamar aqui de X. Ó. O poste está aqui. Por que eu desenho esse triângulo? Porque o Sol está bem acolá, está fazendo sombra nos dois. Como eles estão próximos, é o mesmo ângulo devido à distância do Sol para a Terra, né? É o mesmo ângulo, viu, gente? Então, podemos tranquilamente descobrir o valor do poste sabendo da altura do Diego. Vamos lá. Como aqui o poste é maior, eu vou colocar em cima, tá? Esse lado não é correspondente a esse, então eu coloco o X e o 180 embaixo. A sombra do poste eu vou colocar em cima, porque eu estou pegando primeiro o triângulo maior. E aqui do Diego eu boto aqui embaixo. E resolvo com a minha regra de 3. Esse lado correspondente a esse lado. E esse correspondente àquele, tá, gente? Resolvendo agora a questão. Vou simplificar aqui esses dois zeros para facilitar a minha vida e resolver. 6 vezes x, 6x. 180 vezes 20. Eu vou resolver 18 vezes 2, que dá 36, e acrescentar os dois zeros. X é igual a 3.600 dividido por 6. Então, x é igual. Resolvo 36 por 6, que dá 6, e coloco os dois zeros. Como a unidade é centímetros,
eu já descobri a altura do poste, que é de 600 centímetros. Agora, gente, eu vou desenhar novamente o Diego, aqui. Tá aqui o Diego, que ele tem 180 centímetros. E já sei também a altura do poste, que é 600 centímetros. Desenhar aqui o outro triângulo. Porque ele pergunta assim, ó, se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra de Diego passou a medir? Gente, a sombra do poste era 200 centímetros. Não diminuiu 50? Então, eu vou botar bem aqui. 200 menos 50 é 150, né? Então, nessa hora do dia, a sombra do poste era 150 centímetros. Como o poste é 600 centímetros, nós temos aqui outra relação para descobrir a nova medida da sombra de Diego, que nesse momento eu chamei de Y. Vamos lá, 600 está para 180, assim como 150 está para o Y. Lado correspondente, lado correspondente. Sempre coloco o triângulo maior em cima, mas se você fizer o contrário também não tem problema. Simplificar esses dois zeros. Vamos lá, 60 vezes y. 60y é igual 18 vezes 15. Vou fazer essa continha bem aqui. 18 vezes 15. 8 vezes 5 dá 40. Bota o 0, sobe 4. 1 vezes 5, 5. Mais 4, 9. 18 por 1 é 18. 0. 9 mais 8 é 17. Sobe 1. 270. Com mais um zerinho ali, né? 2.700. Tranquilo? Então, y é igual a 2.700 dividido por 60. Simplifica aqui um zero de cada lado, né? Ficou 270 dividido por 6. 150. Tá certo. Pronto. Continuando. Tá certo. Y é igual a 270 dividido por 6. Dá quanto? Aqui dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Sobra 3. Baixa o 0, 30. Dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Resta 0. Então, a nova sombra de Diego é 45 centímetros. Então, aqui a alternativa correta é a letra B de bola. Beleza, gente? Qualquer dúvida, estou à disposição. Desculpe aí a minha voz, que eu tô meio rouco desde ontem à noite. E eu tô aqui forçando um pouco a voz, mas qualquer dúvida, qualquer erro que eu tenha comentado aqui, vocês também me digam. Estamos à disposição para ajudá-los no que precisar, beleza?